Oi, gente! Hoje eu vou conversar com vocês sobre esse sentimento de injustiça, né, que nos engorda, né? Talvez você não faça a mínima ideia do que eu tô falando, ou talvez você já saiba, tá bom? Se você não faz a mínima ideia do que eu tô falando, pode ser também que você passe por isso e não esteja percebendo, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Luísa Azevedo, desde 2017 produzo conteúdo sobre emagrecimento. Nesse canal eu falo sobre esse assunto, né? E já faz um tempo, né, que eu saí da obesidade, que eu venho mantendo o peso e venho contando para vocês como é que foi isso e tal, né? Conto um pouco dos meus perrengues também. Não falo tanto aqui no YouTube ainda, falo mais no Instagram, mas agora eu vou aparecer mais aqui. E hoje eu quero conversar com vocês sobre esse sentimento de justiça, tá? Esse sentimento de justiça, talvez você não perceba, por isso que eu vou contar uma história para poder ilustrar como é que esse sentimento ele aparece, tá bom? Vamos supor, vou contar aqui a história de um personagem fictício, Gisele. Né? Gisele, ela tá fazendo dieta, ela tá fazendo exercícios, ela decidiu que agora ela vai conseguir emagrecer, né? Ela, né, decidiu, colocou na cabeça. E Gisele trabalha com algumas colegas que não estão com o mesmo objetivo, né? Claro, as pessoas têm objetivos diferentes em suas vidas. E essas colegas, elas têm o costume de levar alguns lanchinhos para lá para o trabalho. E aí, em um belo dia, numa bela tarde, elas estão comendo sequilhos, biscoitinhos. E Gisele, que vê aqueles sequilhos, biscoitinhos, né, que estava acostumada a comer aquilo também com elas, começa a pensar, poxa, que injusto, né? Que injusto, elas podem comer e eu não posso. Puxa vida. E elas oferecem, claro, né? Sabe que Gisele tá ali no processo, mas vai que Gisele pode comer hoje, né? Mas Gisele tá focada, ela diz, poxa, eu queria tanto comer aquele sequilho, tá com a cara tão boa e tal. E aí ela, né, fica ali naquele pensamento, começa a vir aquilo, né? Puxa, é injusto isso. Elas podem comer, eu deveria poder comer também. Aí começa a pensar, começa a pensar, começa a pensar. Bem, se Gisele cede a esse pensamento e come, geralmente, né, isso acontece não só com Gisele, mas acontece com muitas pessoas, acaba comendo e fica se sentindo culpada, e precisa ficar recalculando o que vai comer no resto do dia, e muitas vezes acaba sendo uma brecha para, né, enfiar o pé na jaca. Ou então, também Gisele cede, né? E aí, quando Gisele cede e que passa o tempo, Gisele ela fica mais forte, tá? Não vou dizer o que Gisele fez. Vou trazer agora isso aqui para nossa vida, para esse momento, que eu sei que esse é um momento que é um momento que a gente fica em confronto mesmo, que a gente se sente injustiçada, né? Puxa, por que as pessoas podem comer coisas que eu não estou podendo comer agora? Poxa, por que eu tenho que fazer algumas restrições para poder emagrecer? Esse sentimento de injustiça ele pode aparecer muitas e muitas vezes e pode nos atrapalhar muitas e muitas vezes. Por isso que a gente precisa aprender estratégias para lidar com ele, tá? Então tá bom. A primeira coisa, né, que a gente precisa saber é que quando a gente está querendo qualquer objetivo, a gente tem que pagar o preço por ele, tá? Seja qualquer objetivo, não só emagrecer. Emagrecer é um deles, mas sei lá, se você está querendo passar em alguma prova, né, você vai ter que fazer, vai ter que passar por isso. Se você está querendo comprar alguma coisa, você vai pagar o preço por aquela coisa, né? Você vai precisar fazer alguns sacrifícios algumas vezes para poder comprar. Se você vai passar numa prova, se você vai passar em algum concurso, em algum vestibular, você vai precisar fazer. Então, a gente tem que entender que a gente vai pagar o preço quando a gente quer algum objetivo. Independente de qualquer pessoa, independente de qualquer coisa, no nosso caminho, né? Cada um tem sua luta, né? E assim, muitas vezes, outras pessoas, assim, estão podendo ali comer aquele sequilinho, né? Porque às vezes não está no mesmo propósito que você, no mesmo objetivo que você. Aí você pode até pensar assim, ai, mas é porque fulano tem sorte, eu tenho azar, né? Fulano não precisa ficar fazendo essa contagem de calorias, não precisa ficar fazendo essas restrições, então eu sou mesmo injustiçada. Você pode pensar isso. Mas você vai ter que pensar assim, que tem muitas coisas injustas no mundo, sabe? E eu tô te dizendo essas coisas para que você tenha recursos quando esse pensamento surgir, para você poder confrontar esse pensamento. Eu passo por esse pensamento também, tá? Às vezes eu acho um absurdo eu não poder estar comendo algumas coisas que eu quero, né? Ainda mais eu que eu gosto muito de doce, gosto muito de chocolate, então se eu for comer chocolate doce toda vez que eu tenho vontade de comer, meu Deus do céu, vai ser muito difícil. Então, eu sei realmente que esses pensamentos vêm, então a gente precisa ter recursos para poder confrontá-lo. Então, esse é o primeiro passo, observar que muitas vezes o mundo não é injusto, né? O mundo é injusto, né? O mundo não é justo. Muitas vezes, realmente, tem pessoas que passam por situações que são injustas e que a gente, né, precisa, às vezes, aceitar e ver e tentar deixar para lá, né? Se pensar muito nisso, fica até mal. Então, realmente, o mundo tem essas injustiças. No entanto, se você for observar, tem muita coisa boa na sua vida também.
Então não foca muito nessa questão de, poxa, o mundo é justo porque a gente não está podendo comer um doce, alguma coisa, né? Existem coisas muito piores por aí do que não poder isso. Mas eu sei que na hora que o sentimento aparece, né, a gente fica tão focado naquilo que está sentindo que a gente não consegue pensar. Então, qual é uma outra estratégia? Você ir fazer logo alguma outra coisa. Então, esse pensamento surgiu, nossa, que injustiça e tal. Você está no seu trabalho, vai fazer alguma outra coisa, vai, né, mandar e-mail para alguém, ligar, fazer alguma ligação que está enrolando, vai ler alguma coisa que está precisando ler. Então, faz alguma coisa, né? Uma estratégia que eu sempre usei, tá? Em locais que eu trabalhava e que tinha, às vezes, esses momentos, e eu não tinha, tipo assim, saída. Às vezes era um momento que realmente não tinha nada para fazer longe daquele lugar. O que eu fazia? Eu pegava um café sem açúcar. Então, eu tomava café sem açúcar. Pegava uma garrafinha de água, ficava bebendo, conversando e tal, esperando que aquele momento ali e tal, com docinhos, com coisinhas, terminassem. Então, essa é uma forma da gente poder lidar com isso, tá? E fazer uma outra coisa, tudo mais. E uma outra questão também é que a gente precisa ter muito bem definido quais são as vantagens que a gente vai ter por resistir. E aí eu vou lhe dizer duas vantagens que você vai ter, tá? A primeira é a seguinte, né? É que quanto mais você faz esse esforço de dizer não quando o desejo vem, mais forte você fica. Tá? É como se você tivesse dentro da sua mente, né, um músculo da resistência e um músculo da desistência. Cada vez que você diz sim para uma coisa que você sabe que não era legal para aquele momento e tudo, você vai fortalecendo esse músculo da desistência. Cada vez que você diz não, você vai se tornando mais resistente. Então, assim, nunca é só hoje, só agora que eu vou exagerar. Então, quando você vê que você vai cair numa situação dessa, que você vai acabar comendo algum doce, tente mesmo resistir, porque isso vai fazer com que você no futuro comece a resistir também, você vai ficando mais forte, tá? A outra vantagem, né, é aquela, né, que a gente já sabe o resultado que a gente vai obter com isso, tá bom? A todo tempo a gente tá aqui, ó, eliminando e guardando gordura. O nosso corpo tá o tempo inteiro fazendo isso. Cada vez que você diz um não para essas coisinhas que não estão programadas, você está facilitando, está ajudando nesse fluxo. Então, vale a pena também você dizer não ali naquele momento. Por mais que você depois, mas depois eu posso calcular e tudo. Essa forma de ficar negociando toda hora e fazendo atrasa o processo, sabe? Se você tem ali um objetivo, fique firme mesmo. Faça o possível para você ficar firme. Mas se você chegar a comer e fazer alguma coisa, por favor, vou pedir isso de coração. Não fique se criticando. Sabe, se elogie pelas vezes que você conseguiu resistir. Não fique se criticando. Se elogie assim, poxa, eu não fui dessa vez, mas várias vezes eu consegui. Reforce o que for positivo, tá bom? Não fique reforçando o que for negativo, ou se culpando muito, porque isso não ajuda. O que ajuda mesmo é a gente focar no que fez certo pra gente repetir, tá bom? E tem uma coisa, né, que eu acho que eu não falei ainda aqui no canal, mas anote, faça uma lista de objetivos que você vai conseguir, né, ter se você emagrecer, né? Por exemplo, é muito fácil a gente falar assim, eu quero emagrecer. Tá bom, mas você quer emagrecer por quê? O que de vantagem vai ter se você emagrecer? Então, para muita gente, né, que quer emagrecer significa poder correr mais, ser mais funcional, ser mais rápido, ser mais ágil. Para outras pessoas é mais a parte da estética. Eu acho que se emagrecer eu vou ficar mais bonita, né? Vou poder usar alguns tipos de roupa. O que para você é? Porque o que importa de fato é o que para você é. O que para você é bom, o que você vai ganhar se você emagrecer. Faz uma lista, né, com isso, né? Lista de vantagens, de coisas boas que você vai conseguir caso você, né, emagreça. Comece a ler essa lista pelo menos 2 vezes no dia, de manhã, de tarde. Né? Nesses momentos, se você tivesse essa vontade, né, se você conseguir, né, surgiu esse sentimento de injustiça, porque os outros estão comendo, você não está podendo comer. Se você tiver essa lista, leia. Se você não tiver essa lista, né, assim, escrita, faz no celular, algum bloco de notas, alguma coisa. Se você não tiver escrita no momento, na mão, sai logo, faz outra coisa, tenta aí também ler essa lista. Isso ajuda bastante, né? Independente desse momento, eu não tenho essa lista para você ler 2 vezes no dia, porque realmente você vai estar cada vez mais colocando no seu consciente, no seu subconsciente, qual é o seu objetivo de emagrecer de fato. Porque emagrecer às vezes é uma coisa muito subjetiva, né? Assim, eu quero emagrecer, mas você quer emagrecer por quê? O que você vai ganhar se você emagrecer? Tá bom? Então não deixe que esse sentimento de injustiça te paralise ou te deixe muito confusa, sabe? Não, se você puder, não dê muita atenção a ele, vai fazer logo outra coisa, não fica alimentando muito, confronte logo, né?
diz logo, infelizmente tem coisas que não são justas no mundo, mas a gente tem que aceitar, entenda que vai pagar o preço e ler essas vantagens que você vai ter se você resistir, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar sobre o desânimo que a gente passa, né, durante o processo de emagrecimento, quando a gente também está mantendo o peso, todo desânimo assim que aparece, como é que a gente pode lidar com ele para a gente poder conseguir os nossos objetivos e voltar, né, a se animar, mesmo quando está passando por umas coisas que a gente não queria estar passando, né? Então eu vou trazer alguns recursos que a gente pode usar, tá bom? Então já se inscreva no canal, ative as notificações para poder receber esse vídeo quando ele chegar. E também aqui embaixo na descrição vão ter links para consultoria, tem alguns e-books também, alguns livros que eu indico bastante, né? Tem alguns que são bem baratinhos assim, mas que fazem muita diferença na nossa vida, né? Eu coloco com valor simbólico assim, mas é porque realmente eu sei que, apesar da gente ter hoje muito acesso a conteúdos gratuitos, né, na internet e tudo mais, ainda falta muito da experiência, né, de cada pessoa. Eu coloco com valor simbólico aqui, que também é uma forma de contribuir para o canal, e que eu tenho certeza que vai ajudar muito quem está nesse processo, tanto de emagrecimento quanto de manutenção de peso, tá bom? Então, um beijão, gente, até o próximo vídeo.